Manutenção e conservação. É importante ressaltar que todos os procedimentos de inspeção realizados aqui no nosso manual, manual do IPR, constam da norma DENIT 010/2004 PRO. Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido, procedimento. Nós temos isso aqui, só falta fazer, gente. Perguntamos, aí vem a pergunta que eu vou fazer diretamente. Essas normas e procedimentos são seguidos? Alguns exemplos, só para passar rapidamente, para lembrar, exemplos de patologias que são claramente indicadas no manual de inspeção do IPR DENIT, né? Juntas de dilatação desgastadas, é fácil de ver, né? Encontros, sem manutenção e cobrimentos insuficientes, corrosão. Quer dizer, vai esperando o tempo passar, progressão, razão 5, o custo vai aumentando cada vez mais, além de ir submetendo ao risco. Viaduto do Juá, um caso atual de herança, de falta de manutenção, construído em 1971 pelo DNR, depois passou para o município, e os prefeitos não fizeram coisíssima nenhuma. Esse está fazendo e a imprensa está aproveitando para vender jornal, em vez de elogiar, botar o retratinho do homem lá. Construído em 71, é um exemplo claro de descaso em relação à manutenção de obras por parte das autoridades responsáveis desde a sua construção. Olha a progressão 5 aí, hein? 1971, olha onde a gente está. Aplicam-se aqui os conceitos que foram mostrados anteriormente, relativos à falta de manutenção preventiva e corretiva e aos grandes impactos econômicos e sociais, que podem advir como consequência. Coube à administração atual arcar com este ônus, razão 5, hein, gente? Esse ônus, e enfrentar o problema de 40 anos de exposição a esse acidente adverso. Está aqui o detalhe e pilares mostrando sinais de corrosão e após o reforço. Pilar apresentando, de novo, várias patologias em fase de recuperação. Então, vamos passar para finalizar. Está chegando na melhor hora, né? Aquela que vai terminar. Sobre a manutenção de obras de contenção. A combinação das características geológicas e geotécnicas do estado do Rio de Janeiro, com suas condições climáticas regionais, implica, como é de conhecimento de todos que aqui residem, os graves problemas de deslizamentos de encosta e alagamentos nos períodos de chuva, né? Tem dois problemas. O Rio é uma cidade espremida entre o mar e a montanha, região montanhosa, as rodovias cortam as encostas, né? E a baixada, que existe também, está sujeita ao alagamento. Apesar de não haver, até o momento, uma legislação específica para o assunto, a lei de vistoria regulamenta tão somente as obras relacionadas a edificações. Existe uma norma, NBR 11682/2009, revista durante anos a fio, sobre a estabilidade de encostas. Apresenta no seu item manutenção o inequívoco requisito de elaboração de um manual do usuário, a ser encaminhado ao proprietário da obra ao seu término. Isso é fundamental. Um manual, pronta a obra, o cara pega o manual, igual a gente recebe quando compra lá a geladeira, a máquina de lavar roupa, né? As recomendações do manual devem ser minimamente versar sobre a periodicidade de visitas, orientação sobre os aspectos críticos a serem incluídos na vistoria, como controle de desempenho de drenos, verificação de cargas em tirantes, etc. De novo, aquela minha pergunta. Gente, essa recomendação tem sido seguida? Então, apenas alguns exemplos, a gente teria milhares para dar, selecionamos algunzinhos aí. Está na cara de todo mundo, não vou dizer aonde.
Cortina com fundação em estacas, né? Exposta em decorrência de escorregamento, lá em Barra Mansa, aqui, ó. Ela precisa de estaca para segurar, apesar de ser ancorada, né? Cortina em péssimo estado de conservação, com tirantes de cordoalha rompidos, região serrana. Está aqui, ó. Exemplos de trincas no pavimento, são trincas indicativas de instabilidade da encosta. Olha aqui, ó, a curva, o desenho da curva de escorregamento do terreno, está na cara que vai cair. Aqui, é outro tipo, aqui é o bico da curva de escorregamento. Aqui é o acidente na RJ 142, em Nova Friburgo, isso já está corrigido, a gente pode citar, evidenciando falha de prevenção e manutenção da estrada. O que é isso? Sistema de drenagem e monitoramento que não foi colocado. Aqui o escorregamento causado pelo rompimento do bueiro, quer dizer, não inspecionou, o bueiro estava rompido, estava carreando pela água o próprio terreno, no interior do próprio maciço de terra. Outros problemas em obras de contenção, problema causado por marisqueiros que cozinham o marisco sobre o gabião. Cortando o quê? Cortando a tela e a saída das pedras. Isso é Boa Viagem, Niterói. Pouco recobrimento de concreto, é uma falha de construção. Pouco, deixando o quê? A armadura exposta, gente, e sujeita à corrosão. Niterói, outro problema. Outros exemplos de falta de manutenção, aqui, ó. Olha essa cortina aí, está mostrando que está andando, né? A encosta está empurrando o muro de arrimo, ou seja, está escrito aqui, gente, eu não estou arrimando. Olha aqui, ó, esse andou mais um pouquinho, ó, não existe isso aí. E mais para cá, olha os tirantes, não estão funcionando. Ou foram mal executados por quem os executou, ou mal projetados por quem os projetou. O fato é que é evidente que vai cair, não sei quando. Bom, para não me estender, vamos tecer então as considerações finais. Primeiro, eu acredito ser possível observar que a base para a implementação de uma sistemática de manutenção em obras encontra-se estabelecida. Nós já temos isso, né? Nós já temos a base para a implementação de uma sistemática de manutenção. Seja de uma forma mais estruturada, como é o caso das barragens, né? Seja no das edificações, onde já existe uma lei estadual. Nós podemos constatar que o material existente em todas as áreas abordadas, normas, leis ou manuais, é, na maioria, extremamente completo e atualizado e de alto valor técnico. O que nos falta, claramente, essa é a minha modesta opinião, é implementarmos a utilização do que já está aprovado e definido. A gente não pode jogar fora isso que está feito. Esse acho que é o primeiro passo que nós temos que dar. Sendo assim, eu acredito que nós devemos trabalhar com firmeza no sentido de criarmos a cultura da inspeção e manutenção no Brasil. Esse que é o desafio. Criarmos a cultura da inspeção e manutenção no Brasil. Lembra da razão 5. Quanto mais tempo deixar para começar, vai se multiplicando por 5 vezes 5 vezes 5, a lei dos 5, a fim de garantirmos que nossas construções se mantenham com o desempenho e durabilidade planejados, garantindo a sua funcionalidade e segurança ao longo da vida útil. Então, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Não tem nenhuma novidade. Eu apenas procurei arrolar aí para todo mundo ver que a gente precisa começar a se mexer. Eu estou presidindo o clube de engenharia, mas eu acho que isso não deve partir só de mim. Eu acho que a nossa diretoria técnica podia, ouvindo as DTEs, né, as nossas divisões técnicas especializadas, que são a cabeça técnica do clube de engenharia, deviam se agrupar para tomar medidas nesse sentido. Nesse ramo de estabilidade de encostas, que envolve a minha especialidade, eu fui formado em engenharia civil, mas
me especializei em geotecnia, que estava nascendo naquela época, você não era ainda geotécnico. E fui dar aula na primeira turma de geotecnia do Brasil, que foi em 68, no Fundão. E a Academia Nacional de Engenharia criou um Comitê Brasileiro de Prevenção e Mitigação de Catástrofes. E o presidente da academia, eu sou um vice-presidente, me encarregou de coordenar isso. Então, eu estou com um grupo pequeno de 5 pessoas procurando chegar a alguma conclusão. E não adianta ficar fazendo reuniões técnicas, como o Clube de Engenharia tem feito a cada ano. Não quer dizer que não adianta para resolver, acho que devemos continuar. Mas o que nós precisamos fazer é tomar medidas legais nesse sentido. Então, na última reunião desse CPMC, Comitê de Prevenção e Mitigação de Catástrofes da Academia Nacional de Engenharia, nós convidamos os ministros, porque o Poder Central criou 5 ministros envolvidos com o sistema de prevenção e mitigação de catástrofes. É o ministro da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Casa Civil, o Ministério da Energia, que é o Minas e Energia, o Ministério Bezerra, que é o Ministério Integração Regional, e o Ministério da Cidade. São 5 ministérios. No meu entender, isso é uma maneira do negócio não funcionar. Você não sabe nem em que ministério você deve se dirigir para pedir isso ou pedir aquilo. O responsável legal pelo assunto é o prefeito, coitado, o prefeito do município. Então o jornal sai em cima do prefeito. Quer dizer, como se o lixão de Niterói fosse responsabilidade do atual prefeito. Ou fosse dele a responsabilidade do pessoal que está morando em cima do lixão. A turma está morando em cima do lixão há décadas. Por quê? Porque não existe mais um programa habitacional no Brasil. Agora recomeçou no final do governo Lula. Porque o FGTS é recolhido do patrão e do empregado para quê? Para habitação e saneamento, né? O BNH foi fechado pelo presidente José Sarney. E esse dinheiro foi para a Caixa Econômica Federal. Então, o dinheiro recolhido do patrão e do empregado, visando fornecer para os menos favorecidos a habitação e o saneamento básico, não foi adiante. Então, o cara não tem onde morar, o que o prefeito vai fazer? Proibir que ele more no morro? Ele é obrigado a fazer isso, mas vai mandar ele morar onde? Na sarjeta? Que a sarjeta está drenada? Isso aí. Então, se a gente entrar nesse campo, nada acontece. Nós decidimos e mandamos uma carta aos ministros, desses 5 ministros, convidando para uma reunião aqui no Clube de Engenharia, no dia 17, às 10 horas da manhã, seguido de um almoço em homenagem a eles. Eu só recebi um telefonema do gabinete do ministro de Minas e Energia, que eu acho que, na meu entender, é o que menos tem a ver com prevenção e mitigação de catástrofes. Mas dizendo que o ministro estava sobrecarregado, ele não poderia comparecer, nem nenhum subministro, não, como é que chama? Nenhum secretário, mas que ia mandar fulano de tal. E também recebi um convite da Firjan, que o ministro da Ciência e Tecnologia vai ser homenageado por um almoço lá na Firjan, exatamente no dia 17. Então, eu escolhi esse dia 17 para ter um dia, e depois a gente se adaptar. Por enquanto, só temos uma resposta. O que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a incumbência de cada ministério. E dessa incumbência, o que cada ministério já fez e o que ainda está fazendo, para a gente tomar alguma medida. Quer dizer, isso tem a ver com o Clube de Engenharia? Eu acho que tem. Né? Então, nós estamos caminhando nesse sentido. Desculpe, eu já me... Não, eu abro para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o doutor Francis. Vou convidar o Manuel Lapa aqui para integrar a mesa, que ele participou aí desse comitê também, e está representando a DTE de Estruturas, que é uma das organizadoras do evento.
Acho que alguns já me conhecem, né? Meu nome é Murilo, sou engenheiro de segurança e engenheiro elétrico, tá? Sou sócio do clube e tudo, tá? Eu queria, primeiro, obviamente, eu já conheço o professor Francis, né? Fui aluno da Veiga de Almeida, ele era diretor na minha época, eu fazia engenharia elétrica, então eu já conheço de longas datas já, né? Eu sei que a área dele é civil, obviamente por isso ele se apegou à sua área e falou sobre a questão disso, tá ok? Mas obviamente o que eu quero pedir, como engenheiro de segurança e como engenheiro elétrico, que não pare nessa área de civil. Eu tenho visto aí, estive aqui, até pensei em participar junto com o Lapa na questão da liberdade, só que eu tive que fazer uma viagem, não pude me entregar no conselho, queria revisar melhor aquela questão, mas temos outros casos, o Engenhão, pô, então, o que temos aí? Tivemos há pouco tempo mesmo a Arena do Grêmio também, que teve um problema também, que caiu também lá, parte da Arena também. Isso estou falando nas obras que estão na mídia aí, que eu estou me lembrando, porque não sei de coisas menores talvez. Teve um incêndio agora mesmo ali na Camerino, parece que foi essa semana mesmo, né? Teve um incêndio lá em Caxias. Então eu achava que isso aí poderia ser um pontapé. Tudo bem, a gente começa pela engenharia civil, mas não deixa também de pegar um pontapé para as demais engenharias, como o próprio professor citou, né? As demais DTEs, para que a gente se alastre em outros tipos de inspeção, seja elétrica e o demais dentro da segurança do trabalho, tá ok? Ok, vou passar para o nosso colega Manuel Lapa. Colega, o Murilo, né? O nosso trabalho aqui no Clube de Engenharia, né? Desde o início aqui da primeira gestão aqui do Francis, foi exatamente nosso principal foco foi essa questão criar essa cultura da prevenção, né? Que construção a gente está tendo bastante, tal, mas o problema é a qualidade das obras e o depois também. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma quantidade imensa de prédios, de edificações que são antigas, muitas vezes na orla, aqui no centro da própria cidade, né, praticamente tudo na orla, a gente pode dizer assim, né? E elas estão, vamos dizer assim, afetadas por fatores agressivos, como nós sabemos. E ocorrem problemas de ataque de cloretos, etc. Nas edificações, você vai inspecionar edificações, praticamente todas têm problemas. E nós também procuramos trabalhar muito na questão da cultura, criação da cultura, utilização do profissional da engenharia, né? Por exemplo, essa questão do edifício Liberdade praticamente está comprovado de que foi uma obra que provocou aquele problema. E nós, quando apresentamos essa proposta da lei de auto-vistoria para a prefeitura e para o governo municipal, está lá colocada a questão da inspeção tanto de